Só para a gente poder registrar, né? Estamos iniciando a nossa live da disciplina GQI 106, do dia 14/10. Tá bom? Então, nós vamos falar de alcenos. E aí, eu vou começar com alguns questionamentos. Tá bom? Se eu falo alcenos, o que vem à mente de vocês? Quem consegue definir para mim o que é um alceno? Alguém? Um alceno? Estou enxergando o chat. Uma definição de alceno. Uma ocorrência de um alceno. Um nome. Alguém começou a escrever lá, Pablo. Hidrocarboneto insaturado. Então, eu vou entender aqui, né? Nós temos os hidrocarbonetos formados, né, por carbono e hidrogênio, insaturados. Então, para definir alceno, que significa que, no mínimo, ele precisa ter uma ligação, o quê? Insaturada. E essa ligação insaturada precisa ser uma ligação dupla. Aí, ele mesmo completou aqui embaixo. No caso, com uma ligação, né? Com ligações duplas. Então, no mínimo, uma dupla, né? E o Gabriel, eu lembro da dupla ligação. Ótimo. Então, estamos aí, definindo um alceno. Uma ocorrência de uma molécula de alceno que vocês conheçam. Onde podemos encontrar alcenos? Seja do nosso cotidiano. Depois, o próximo passo seria nomenclatura, que é o que a gente deixa como estudo autônomos para vocês, tá? Mas já vou deixar aqui no próprio nos slides da nossa aula, um início, né, para vocês no norte de como vocês vão estudar a nomenclatura dos alcenos, tá? E a aula, né, o ponto máximo dela aqui é a gente iniciar as reações químicas, tá? Lembrando que a gente vai trabalhar as reações químicas no que a gente fala que é no micro, no mundo do micro, é onde a gente não enxerga. E se a gente não enxerga, a gente precisa fazer o quê? Representações. Através de quê? De moléculas. Então, como essas moléculas vão ser o quê? Transformadas. O que vamos fazer para que essa transformação ocorra, ou seja, para que ocorra uma quebra de ligação, formação de novas ligações, dando origem a novas substâncias. Então, esse é o ponto máximo da nossa aula de hoje. Tá certo? Propileno, etileno, propileno, isso. O Pablo está respondendo ali no chat. Agora eu vou deixar de enxergar o chat, vou começar a compartilhar com vocês. Então, aquele feedback, por favor, de áudio, tá? E aquela insistência, de vez em quando o silêncio paira, de questioná-los se estão me ouvindo, tá? Então, vou começar a compartilhar com vocês. Eu ainda não, aproveitando esse momento, enquanto eu vou abrindo aqui, ainda não olhei a avaliação de vocês, tá? Mas eu acredito que ninguém teve dificuldade para resolver, né? Estamos nos conceitos básicos, que acaba revisitando conceitos lá da química geral, né? Mas com as moléculas orgânicas. Já estou compartilhando a tela? Sim, Josiane. Então, tá bom. Obrigada, Pablo. Então, vamos lá. Vamos começar por essa série de slides aqui, onde eu vou ilustrar, né, a molécula, algumas moléculas dos alcenos, defini-los, olhar a estrutura dessas moléculas. Então, começo aqui,
falando de alcenos, e coloco essas imagens bem coloridas aqui, né? Olhando para essas imagens, vocês conseguem pensar em algum alceno presente nessas representações aí? Tomate, cenoura, a rosa. A celulose, Josi? A quantidade de celulose aqui, né, é muito pequena. Celulose também, a gente não vai, né, classificar, se você olhar a molécula, ela é um polímero, né, de glicose, ela não vai ser, né, no caso, um alceno. Então, se a gente pensar em alcenos que estão presentes aqui, ó, na cenoura, esse aqui é o mais conhecido de vocês. Então, vamos lá. Que é o famoso, né, beta-caroteno. Então, aqui eu tenho várias imagens, né, de moléculas que são classificadas como o quê? Como alcenos. Então, a gente tem uma representação aqui na estrutural, né, expandida, mostrando todos o quê? As representações dos elementos que estão compondo a molécula, carbono e hidrogênio. Aqui a gente já começa a ocultar, né, carbonos e hidrogênios, e, é claro, não podemos ocultar a dupla ligação. Então, só para a gente, né, exemplificar onde a gente vai encontrar essas moléculas, né? Aqui o eteno, etileno, né? Conhecido como etileno. O eteno, ele pode, né, ser usado, vamos dar uma aplicação para ele, para obter o polietileno, que é um polímero. A gente pode encontrar esse eteno no processo de amadurecimento, né, dos frutos. Então, amadurecimento libera esse gás, né, eteno. Tem até câmeras de amadurecimento de frutos que usa esse gás aí para acelerar o processo de maturação. A gente tem o alfa-pineno, não é isso? Que está aqui na essência da terebentina, que é do quê? Do pinheiro, estão extraídos do pinheiro. A gente tem o limoneno, que a gente já falou com vocês lá em estereoquímica, né? Responsável pelo odor do limão ou da laranja. Depende, né? Se ele é o R ou se ele é o S. Nós temos, então, agora, né? O esqualeno, aí já uma molécula maior, né? E aqui está destacado que ele é um precursor, né? De quem? Do hormônios esteroidais. E é encontrado no óleo de fígado de bacalhau. Então, aqui, ó, origens, né, vegetais, se a gente considerar que esse eteno aqui é um gás vindo do amadurecimento de uma fruta. E um outro aqui, o beta-caroteno, que está presente lá, né, em destaque para a cenoura, ele dá a cor alaranjada da cenoura e ele é um precursor, né, para a vitamina A. Uma cadeia um pouquinho mais complexa. Então, são exemplos de alcenos aí, de ocorrência deles. Vamos ver as características que tem a molécula. Então, a gente já falou, precisa ter uma dupla ligação, né? Se tem dupla ligação, o carbono que está envolvido os carbonos que estão envolvidos na dupla ligação, eles pertencem, né, àquela hibridação que o carbono tem, que é a sp2. Ele usa os orbitais híbridos sp2 para formar as ligações simples, carbono-carbono, carbono-hidrogênio, e sobra, né, um eixo do orbital P, onde ocorre a formação da ligação dupla. Tá? A geometria dela, ele fala, é um trigonal planar, tá certo? Ângulos de aproximadamente 120, vou mostrar isso para vocês. A comprimento de ligação, não se preocupe. E essa terminação eno, que vocês vão ver quando estiverem estudando as regras de nomenclatura. Então, vamos lá. O que a gente pode trabalhar em termos de alceno, já que hoje eu não trouxe para casa os meus modelinhos de bolas e varetas. Então, vamos olhar a partir da representação dessa molécula aqui do eteno. Então, os ângulos de aproximadamente 120. Então, são ângulos aqui, ó. Esse aqui é 116. Esse aqui, 115.
e 21,7. Então, aproximadamente são esses ângulos de 120 graus, tá? Aí, a gente precisa lembrar o seguinte, ó. Vamos voltar um pouquinho lá em Alcanos, análise conformacional. Né? A gente estudava análise conformacional dos alcanos em cadeias abertas, né? E cadeias cíclicas, ou cíclicas e acíclicas. E a gente observava um giro em torno do eixo das ligações simples, né? Agora aqui, na ligação dupla, não ocorre esse giro em torno do eixo aqui. Essa aqui é uma ligação que a gente chama de uma ligação rígida. Entendo essa ligação rígida aqui, vai aparecer, né, esterisômeros, que a gente já viu também com vocês, né? Esterisômeros, chamados o quê? Cis e trans, tá? Aqui nesse caso, né, as moléculas apresentam a mesma conectividade entre os átomos, não há um giro em torno dessa ligação. Se a gente tiver dois substituintes ligados aos carbonos que estão formando a dupla ligação, a gente vai falar, né? Vai se referir a eles como sendo o quê? Uma determinada posição, né? Uma organização espacial dessa molécula. Se esses dois substituintes estiverem, né, do mesmo lado, ó, em relação à dupla ligação, a gente chama de cis. Se estiverem opostos, né, em relação à dupla ligação, é o que a gente chama de trans. Não vamos entrar em detalhes de nomenclatura, mas vamos aproveitar esse momento só aqui, ó. Uma cadeia principal com 4 átomos de carbono, né? Prefixo but. Onde está em saturação? Carbono 1, 2 ou 1, 2, tanto faz. Então, a insaturação está no carbono 2, but 2, terminação eno. 2 substituintes, né? Do mesmo lado, cis. Substituintes aqui, né? Ó, em lados opostos, trans. Vocês vão vendo que agora nós vamos começar a sombrear, né? Os conceitos que a gente vai aprendendo aí ao longo da disciplina, tá? Então, essa possibilidade de acontecer, né, esse estereoisômero é porque aqui nós temos a rigidez da ligação. Se fosse uma ligação simples, teria um giro aqui, a gente estaria falando de confórmeros, né? Alternados ou eclipsados e assim por diante. Agora, essa aqui eu vou deixar para vocês olharem depois, né? A nomenclatura dos alcenos e assim por diante. Depois que vocês estudarem as regras de nomenclatura, em algum momento eu faço alguns exercícios com vocês, tá? Para tirar dúvidas, igual a gente fez antes da nossa avaliação. Questionamentos até aqui? Então, vamos lá. Ocorrências e uma definição. Agora, o nosso foco vai lá para a reatividade dessas moléculas. Qual é a expectativa de vocês em termos de reações químicas que podem ocorrer com os alcenos? Um pouco de reações que vocês já viram aí em química geral, ou que trouxeram da formação lá do ensino médio. Não? Nenhuma observação? Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho no que a gente chama, aqui que a gente vai chamar de, reações químicas. Então, vou começar por aqui. Então, vamos lá. Como a gente vai trabalhar aqui, né, no micro, então, primeiro a gente vai precisar visualizar um macro. O macro, eu acredito que vocês têm uma noção de um laboratório. E agora a gente vai precisar de um laboratório para sínteses orgânicas, né? Então, eu trouxe algumas imagens aqui, né? Então, um macro, uma síntese acontecendo dentro de um balão
de fundo redondo, né, de acordo que esse balão aqui, possa ser, né, aquecido, caso haja necessidade de aquecer, que esse balão possa se conectar, né, em um condensador, para a gente fazer um sistema de refluxo, se assim também for necessário. Então, o macro é o que a gente consegue enxergar. Então, vou trazendo essas imagens aqui, né? E o micro está aqui, ó, nas representações das moléculas, nas quebras de ligações, na formação de novas ligações. Então, como eu sei que na prática, pensando em química orgânica, vocês vão fazer práticas de química orgânica só depois da química orgânica 2, então eu trouxe algumas imagens aqui para gente. Até mesmo para vocês pensarem assim, ó, no trabalho de vocês. Eu preciso propor uma síntese. Então, preciso pensar como que isso está acontecendo no laboratório, que é uma escala que a gente chama de escala piloto, e depois se eu consigo expandir isso para uma escala industrial. Se é viável aquilo que eu pensei num laboratório, para depois eu trabalhar, né, numa escala industrial de uma larga, produção. Então, aqui algumas imagens, né, de reações ocorrendo, bem coloridas, para chamar bastante a nossa atenção. E aqui mais um outro esquema, né, que você vai precisar trabalhar, né, olha, aqui, ó, num sistema onde você vai aquecer, né, vai liberar alguns gases, onde que você vai recolher esses gases que são seus produtos? Então, você vai destilar e assim por diante nos processos de purificação. Eu sugeri que vocês assistissem um filmezinho do YouTube, que eu achei bacana, que mostra, né, uma síntese orgânica. Está sintetizando aspirina. Não é, né, uma síntese que cabe dentro dos conceitos, ou melhor, do conteúdo, né, alceno, reações com alcenos, mas só para vocês enxergarem como isso pode estar acontecendo no macro, as reações. Vocês assistiram? Deixa eu ver aqui onde vocês estão. Eu não, Josi. Não, né? Então, eu vou pôr parte desse filme aqui, vou cortar alguns pedaços, só para a gente ir lá para o macro, para a gente entender assim, estou colocando um determinado reagente na presença do outro, o que eu preciso? Eu preciso colocar um solvente? Eu preciso de um catalisador? Qual é o recipiente adequado para que a síntese esteja, ocorrendo? Então, vou colocar aqui rapidamente, primeiro, para a gente visitar o mundo macro. Tanto é que aqui, vocês estão enxergando, ó, química orgânica é o quê? Visual. Então, aqui, ó, a olho nu que a gente enxerga num determinado momento que uma reação está acontecendo. Ou seja, uma mudança de cor, um desprendimento de um gás, às vezes nada disso, mas você precisa coletar, né, tomar alíquotas, né, do seu meio reacional, testar se o seu produto está sendo formado ou não. Então, vou rodar aqui rapidamente, né, uma situação aqui, ó. Vou silenciar um pouquinho só para que eu possa conversar com vocês, ó. Então, nós estamos aqui com um balão de fundo, né, redondo, temos aqui um sistema de o quê? De agitação magnética aqui. Tá certo? E nós estamos observando mudanças de quê? De cores. De acordo com que a reação vai, processando. Tá? Aqui, essa parte eu vou dar um saltozinho, porque ele vai ficar mostrando, né, os modelos, usando modelos de bolas e vareta, ilustração do modelo de bolas e varetas, para falar do micro, do que estaria acontecendo no micro. E agora, nós vamos mostrar de novo o laboratório. Agora, eu vou tirar aqui um pouquinho, vou colocar o som do próprio vídeo. E transferir para o
Ó, o sistema de agitação. As gotas de ácido sulfúrico. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui de passar esse filme para vocês? Enxergar como que vocês vão fazer no laboratório. Tem quem já esteja, né, trabalhando em laboratório, mas talvez não esteja trabalhando com uma síntese orgânica. Então, aí é um exemplo, né? Ó, um sistema aqui, ó, não está muito bem ilustrado nesse momento, mas nós temos aqui um condensador, porque você vai aquecer e você não quer que, que os seus reagentes, evaporem. Então, você coloca um condensador aqui, porque à medida que ele for evaporando, ele resfria aqui no condensador e volta para dentro do seu recipiente. Tá bom? Algum questionamento até aqui? Tá tranquilo? Estão me ouvindo? Oh, hello? Tranquilo, Josi. Então, tá bom. Agora, vamos sair desse macro e vamos lá para o micro. Vamos ver o que está acontecendo, como que eu quebro ligações e como eu formo novas. E onde está a reatividade de cada uma dessas moléculas aí, de acordo com a classe de compostos que nós vamos trabalhar aqui na química orgânica. Então, nós vamos agora retomar a ideia do quê? Os tipos de reações que vão ocorrer. Então, vamos lá, né? Ilustrações do macro e os tipos de reação. Então, nós vamos ter reações que a gente chama de adição, eliminação, substituição e rearranjo. A gente pode acompanhar pelo próprio nome, ó. Adicionar. Então, a gente vai pensar, então, um composto A e um B, né? E catalisador, né? E solvente, vários, e aquece, assim por diante. Mas quando eu olho para a reatividade das minhas moléculas, eu vou pensar, essa reação que está acontecendo é uma reação de adição. Alguém tem uma ideia do que é uma reação de adição? E com quais classes de compostos, ou que característica a molécula precisa ter para que ocorra uma adição? Vale a mesma pergunta para eliminação, para substituição e rearranjo. Então, se a gente entende, né, essas 4 reações químicas aqui, é o que vai acompanhar a gente na química orgânica como um todo. Só vai variar o quê? A classe de compostos. Tá bom? Então, vamos lá. Essa reação que eu estou ilustrando aqui, ó, eu tenho um alceno, uma dupla ligação, reagindo aqui com o composto genérico AB. Aí houve a ruptura da ligação e agora essa espécie pertence à nova molécula. Que tipo de reação vocês acreditam que está ocorrendo aqui agora? Daquelas que eu acabei de mostrar para vocês. Adição? Isso, ouvi 2 vozes. Adição. Ambos estão corretos. Adicionar significa que eu vou precisar ter uma ligação insaturada, vou romper e a outra molécula aqui, né, o outro reagente vai passar a pertencer aqui. Ninguém sai,
Se aqui fosse CH3, 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 vai continuar tudo sendo CH3, CH3. Nenhuma espécie sai. E duas novas, né, vão pertencer à molécula que está sendo formada, o meu produto. Isso é uma adição. Eliminação. Eliminação, o que está acontecendo aqui? Ó, eu estou eliminando essas espécies genéricas aqui. Z e Y, está aqui escrito, ó, elimino. E ao eliminar, né, eu formo uma insaturação entre os carbonos que estão perdendo essas espécies. Então, eu formo a insaturação, eu chego no alceno. Então, percebam que esta aqui eu quebro uma ligação e aqui eu formo uma ligação dupla, né? Então, eu perco uma insaturação aqui eu ganho uma insaturação. E temos as reações aqui, ó. Essa última aqui. É uma reação de quê? Olha, eu tenho um X aqui, genérico, um X em química orgânica, né? Geralmente são os halogênios. Eu tenho essa espécie aqui que a gente vai chamar de nucleófilo, vou explicar quem é o nucleófilo. E esses dois produtos finais sendo formados. Que nome vocês dariam para essa reação? Substituição? Substituição. Uma espécie sai, a outra entra no lugar. Então, é simples, ó. Adicionar, ninguém sai da molécula. Vou adicionar mais espécies a ela. Eliminar, o nome está dizendo. Precisa sair, mas eu não vou colocar nada no lugar. Então, estou eliminando. E substituir, vou trocar um pelo outro. E rearranjo, nós vamos rearranjar a estrutura da molécula. Tá bom? Ótimo. Então, se a gente está falando de reações, nós vamos romper e restabelecer ligações químicas. Agora, existe algo que é chamado mecanismo de reação. Então, eu posso aqui dizer para vocês, ó, que essa aqui é uma equação global. Não está muito completa, né? Uma equação global, o que ela envolve? Reagentes, produto ou produtos. Né? E vou, né, colocar as condições aqui, ó. Se tem temperatura, se tem algum solvente, tudo eu vou indicar aqui, ó, nessa seta aqui, abaixo ou acima da seta. Tá bom? Agora, como essa ligação se rompe? Como a outra ligação se forma? A etapa, o passo a passo, os intermediários que vão se formando durante a quebra e a formação da nova ligação, a gente chama de mecanismo de reação. Então, lá vão estar os detalhes que vão justificar, né, a existência desse produto. Então, o mecanismo é a descrição dos eventos, né, que ocorrem, né, no nível molecular, quando os reagentes se tornam produtos. Então, nós vamos ter dois mecanismos de reações, tá? Que a gente chama de mecanismo de reação, né? Um mecanismo iônico ou um mecanismo radicalar, tá? Então, ou durante, né, o processo vai acontecer a formação de íons, aí lembra lá, né, íons de carga positiva ou de carga negativa, cátions ou ânions, ou eu vou gerar radicais. Radicais são aquelas espécies que têm o quê? Elétrons desemparelhados. Então, esses dois mecanismos, iônicos ou radicalares, vai depender de quê? De como as ligações vão se romper, tá? A quebra da ligação. Então, a gente pode romper as ligações, né, em heterólise e homólise, né? Hétero, diferente. Homo, iguais. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui, a partir dessa representação e dessa outra aqui. Então, eu tenho uma molécula genérica aqui, submeto ela a condições, né, que quebre a estabilidade que existe entre essa ligação de A e B. E, nesse caso aqui, eu formo o quê? Íons. Então, eu vou romper de maneira tal que esse par de elétrons que eles estão compartilhando, nesse caso,
fique com quem? Com B. Aí nós já vamos olhar, né? Pensar em ligações que são polares. Quem é desses dois elementos aqui, quem é mais eletronegativo, quem vai ficar com esse par de elétron? Então, a gente já vai revisitar os conceitos de química geral aí. Então, nesse caso, o B é o mais eletronegativo, ficou com par de elétron. Então, criou o íon, né, de carga negativa, o íon de carga positiva. Mas você falou aqui que quebra, né, gera dois fragmentos diferentes. Fragmentos diferentes no que diz respeito ao quê? Ao par de elétrons que eles estavam compartilhando. Porque A e B são diferentes aqui, né? O fragmento aqui, que a gente está falando de semelhança ou de diferença, gerei íons, um tem carga positiva, o outro tem negativa. A outra possibilidade é gerar o quê? Fragmentos iguais. Ou seja, no ato de romper a ligação entre A e B, eu vou gerar, né? Eu vou ficar um elétron para A, um elétron para B. Vou gerar os famosos radicais, ou radicais livres. Questionamentos? Dúvidas? Vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos de produção de radicais. Então, se eu estou diante aqui, ó, oxigênio, oxigênio, RR é uma cadeia carbônica, né? Eu estou diante de um peróxido, tá? Eu forneço aqui calor para essa molécula. E o calor aqui é suficiente, tá? Para romper a ligação entre oxigênio e oxigênio. E aí aparece essa seta curva, e a gente chama de meia seta aqui, ó. Ela não é completa, que significa o movimento de um elétron que favorece esse oxigênio, o outro elétron para o outro átomo de oxigênio. E eu vou gerar uma espécie que tem este elétron aqui que está o quê? Desemparelhado, que caracteriza um radical. Isso vai acontecer muito, esse mecanismo vai acontecer quando a gente estiver falando das reações com alcanos, ele vai aparecer bastante lá para gente. Tanto é que a gente pegou como exemplo aqui o XX, que pode ser cloro, cloro, bromo, bromo, do mesmo jeito, né? Uma homólise e a geração de um radical, né? Livre, um elétron desemparelhado. E quando a gente gera íons, né? Íons, então, olha, que é uma situação onde a gente vai gerar um íon. Nós temos aqui um aleto orgânico, nós temos uma região nessa molécula onde tem uma diferença, né, uma grande diferença de eletronegatividade entre carbono e cloro. Nós vamos criar uma situação que favoreça, né, a saída, né, do cloro numa quebra que é uma heterólise, onde eu vou gerar o íon cloreto e vou gerar o carbocátion, presta atenção nesse nome, carbocátion, ou seja, o carbono, né, com carga positiva, o carbono como um cátion. Então, ou eu gero radicais, ou eu gero íons. Agora, nós precisamos falar um pouquinho sobre a estabilidade dessas espécies que vão se formar, tá bom? Tem uma espécie que é mais estável, a outra que é menos estável. Então, coloquei aqui uma série de, o quê? De representações de carbocátions, tá? Então, aqui existia antes uma espécie ligada a esse carbono, a este carbono, a esse outro carbono e a esse carbono aqui. A ligação se rompeu e formou o quê? Um carbocátion metila. Um carbocátion que eu estou chamando de primário. Um carbocátion secundário e um carbocátion terciário. Alguém sabe me dizer por que esse carbocátion aqui, vamos pegar isso como exemplo, é um carbocátion secundário? O que significa isso? Porque ele está ligado com dois carbonos. Ele está ligado com dois carbonos, né? Então, ele está ligado, ó, um carbono aqui, outro carbono aqui. O que significa que esse carbono é um carbono secundário. Então, um carbono secundário é aquele que está ligado a dois outros átomos de carbono. Então, agora esse é um carbocátion secundário.
esse é um carbocátion terciário, porque é um carbono terciário, ou seja, está ligado a 3 átomos de carbono. E um carbocátion primário, é claro, é um carbono primário, ou seja, está ligado a um outro átomo de carbono. E o metila não tem, né? Nós não temos aqui carbonos ligados a ele. Então, vocês estão observando que a gente colocou eles aqui numa sequência que eu vou dizer para vocês que está aumentando a estabilidade. Então, essa espécie aqui, quando formada, num determinado momento da minha reação, tem uma estabilidade bem maior do que se eu tiver um carbocátion metila. Então, o metila é o mais instável. O primário aumenta um pouquinho a estabilidade, secundário aumenta mais, terciário mais ainda. Vocês conseguem me dar uma justificativa para esse aumento da estabilidade? Essa estabilidade aqui, ela está ligada a quem? É esses grupos que estão aqui na vizinhança, ó. Né? Quanto maior a quantidade, vocês estão vendo, ó, de cadeias carbônicas aqui em torno do carbocátion, mais estável ele vai ficar. Por quê? Porque essas espécies são espécies capazes de deslocar elétrons em favor de quem? Do carbocátion, tornando ele o quê? Uma espécie mais estável. Então, aqui embaixo tem uma explicação para isso, né, a partir do princípio da física. Um sistema se estabiliza quando a carga se dispersa ou se deslocaliza. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês quando a reação começar a acontecer, quando a gente começar a ilustrar uma reação química, um mecanismo. Tá certo? Então, aqui, ó, se eu quebro aqui, eu posso deslocar elétrons em favor deste carbono. Posso deslocar elétrons em favor desse carbono de carga positiva. Aqui eu tenho mais grupos que, o quê? São grupos que cedem elétrons. Com maior a quantidade de grupos que cedem elétrons em favor do meu carbocátion, mais estável esse carbocátion vai se tornar. Tá bom? Questionamentos? Vocês estão me ouvindo? Sim, gente. Sim, Sim. Então, tá nenhum bom, questionamento obrigada. por enquanto. Então, tá. Isso que eu acabei de explicar para vocês, vale também para quem? Vale também para a situação onde a gente vai formar os radicais. Então, a gente tem um radical metila, de menor estabilidade, um radical primário, onde começa a aumentar a estabilidade, um secundário mais estável, um terciário mais estável ainda. Tá? Então, é isso que a gente vai precisar já para a gente falar das nossas reações. Então, a gente precisa entender, o mecanismo é radicalar ou o mecanismo é iônico? Quais são as espécies que vão se formando a partir da quebra das ligações? Tá bom? Então, vamos seguir. Vou começar a trabalhar especificamente as reações com alcenos. Mas antes disso, vou colocar uma questão aqui para vocês, né? Uma questão que eu chamo de uma questão problema, para a gente pensar e tentar resolver ela até o final da nossa aula. Ô, Josi. Oi? Rapidinho. Então, os carbonos que estão em torno do carbocátion, quanto mais carbonos tem, se você falou que aumenta a estabilidade, porque eles vão deslocar elétrons em favor desses carbocátions, é isso? Isso. Eles favorecem aqui, ó. Eles vão deslocar. Se você tem mais grupos no entorno, né? Mais ainda. Então, aqui eu vou ter maior estabilidade aqui do que nessa condição. Que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3. 3 espécies para deslocar elétrons em favor desse carbocátion. Aqui eu já tenho 2. Aqui eu só tenho 1. E aqui eu não tenho nenhuma. Ficou claro? Ficou. Obrigada. Nada. Então, vou voltar na nossa questão problema. Coloquei uma imagem aqui na nossa questão problema para dizer que está acontecendo aqui, né? Um experimento.
Então, aqui a gente tem um sistema que vai, né, como que fala? Ou aquecer, que às vezes você tem um agitador magnético, ele só faz a agitação. Ou, às vezes, além de agitar, ele aquece. E assim por diante. Então, uma imagem de um experimento. Peguei bem de um laboratório mesmo. Aí ele vai descrever aqui a questão problema para vocês. Alberto é um aluno do curso de licenciatura da UFLA. Após realizar estudos autônomos sobre reações que ocorrem com o seno e tendo acesso a um laboratório do DQI, né, realizou os seguintes experimentos. Ele fez 2 experimentos. Pegou um experimento com um balão de fundo redondo, em um sistema aberto, ou seja, aqui está aberto, para o meio ambiente. Ele adicionou 10 ml de hexeno e 50 ml de água destilada. Em seguida, submeteu a uma agitação magnética por 10 horas. Deixou lá durante 10 horas no sistema. Esse foi o primeiro experimento. Depois ele fez um segundo experimento. Colocou lá o balão do mesmo jeito, um sistema aberto, adicionou 10 ml do hexeno, 50 ml de água destilada, agitação e aqueceu a 50 graus Celsius durante 3 horas. Aí o que ele observou? Que não aconteceu nenhuma reação. Então ele ficou o quê? Ele ficou procurando, né? Ele ficou assim, mas o que está acontecendo? Vou procurar alguns alunos para me ajudar nisso. E ele procurou vocês, alunos que estão cursando ou que já cursaram a disciplina GQI 106, para ajudá-lo. Aí ele pergunta para vocês, né? Ele quer saber como vocês podem ajudar, né, a justificar, na verdade, né, o insucesso da reação. É possível resolver o problema? Como? E qual ou quais produtos foram formados, ou serão formados se vocês propuserem uma solução para ele, para o problema que está acontecendo. Então, aqui é o resumo, né? Ó, essa é a molécula que ele está reagindo, né, com a água à temperatura ambiente. Depois, a mesma molécula a 50 graus Celsius. Alguém já tem inicialmente uma ideia do que pode estar acontecendo? Então, eu imagino que a reação não ocorreu por conta do balão estar aberto. Então, no caso, a mistura que estava lá dentro, né, reagiu com ar atmosférico, por isso que ele não obteve nenhum reagente lá dentro, né? Não aconteceu nada. Eu imagino que seja isso. Que ele aqueceu e foi perdendo os reagentes, é isso? Isso também. Com ele, José. Acho que deveria ter colocado um negócio de vácuo no balão. Ou poderia ter um sistema para condensar o que foi formado. Daí ele formava em outro recipiente. Isso. Então, são hipóteses que vocês estão levantando, ó. Então, aqui, ele deixou, não tinha, vamos questionar as hipóteses de vocês, não tinha calor. Então, a temperatura ambiente. Então, se ele está perdendo, a gente vai precisar pensar, né, se um desses reagentes aqui é volátil ou não. E se deixando aquele tempo todo que ele deixou, ele acabou perdendo, já que ele não tinha aqui um sistema fechado. Aqui, agora sim, ele começa a aquecer. 50 graus, né? Opa, ele pode estar perdendo. Pode estar perdendo tanta água quanto esse solvente. Mas mesmo assim, ele não percebeu a formação de nada. Vamos ficar com essas hipóteses iniciais de vocês. Depois a gente revisita a questão problema para ver se vocês têm novas hipóteses ou se essas hipóteses de vocês foram o quê? Comprovadas. Tá bom? Vocês têm uma ideia do produto que vai se formar? Se eu hidratar um alceno, se eu imaginar, né, vocês viram ainda há pouco, que aqui vai acontecer uma reação de, o quê? Substituição, adição ou eliminação?
Adição. Adição. Então, nós vamos adicionar, né, a molécula de água aonde? A essa dupla ligação. Consegue imaginar o que pode se formar? Ô, Josi, então essa dupla ligação, ela se quebra para dar entrada na água, né? Isso. Isso é adição. Vou deixar Forma um vocês álcool? formar um álcool. Isso. Mais uma perguntinha. Vamos lá. Vai formar um álcool. Nós vamos formar um único produto ou nós podemos formar isômeros? Isômeros também. Podemos formar isômeros também. Ótimo. Agora vamos trabalhar as reações para a gente responder, né? Esta questão problema com mais informações. Por que ele não está observando a formação desse álcool? Ou melhor, desses álcoois. Tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar as reações com alcenos. Agora vamos aqui, nomenclatura. Os tipos de reação. Aqui, reações com alcenos. Eu volto com a minha imagem colorida aqui, né? Que nós temos o licopeno no tomate, que também é um alceno. Nós vamos trabalhar com as reações de adição eletrofílicas. Aí a gente vai aproveitar para falar o que vem a ser essa eletrofílica, que vem de eletrófilo. O eletrófilo é uma espécie ávida por o quê? Por elétrons. Tá? Aí se a gente pensar assim, então eu vou reagir com substâncias que têm características de ser um eletrófilo. Por que um eletrófilo? E o eletrófilo vai estar ávido por que região da minha molécula, considerando esta representação de um alceno? Onde está a reatividade do meu alceno frente a um eletrófilo? Onde é a região que tem mais elétrons aqui? Que tem uma densidade maior de elétrons. Entre os carbonos. Isso aqui na dupla ligação, na ligação, né? Aqui está chamando atenção para a ligação π. O que vai acontecer é a quebra da ligação π. E nós vamos ter um reagente que parte dele vai ter a característica de ser o quê? Um eletrófilo, uma espécie ávida por esses elétrons, e que vai ter também a contraparte dessa molécula, que vai ser quem? O nucleófilo. Ou a espécie ávida por uma carga, o quê? Positiva. Por que ela vai estar ávida por carga positiva? Porque quando eu romper a ligação entre esse E, que é uma representação genérica de uma molécula, esse NU também, que é uma representação genérica, o par de elétron vai ficar com quem? Com o NU. E o E vai ficar sem elétrons. Então, ele está ávido por elétrons. E esse aqui vai estar ávido pela parte, o quê? De carga positiva da minha molécula. Ou seja, eu vou romper essa ligação aqui. Eu preciso pensar se eu vou romper numa heterólise ou numa homólise. Se eu romper numa heterólise, significa que o par de elétrons vai ficar com esse carbono ou vai ficar com outro. Se ficar com este carbono aqui, significa que esse outro vai ficar com carga o quê? Positiva. Então, o eletrófilo vai se ligar ao carbono que vai ficar com um par de elétrons. E o nucleófilo vai se ligar ao carbono que vai ficar com um déficit de elétrons, ou com carga positiva. Então, de maneira bem simples, ó, produto formado. Rompeu-se a dupla ligação, rompeu a ligação π. Aqui rompe-se uma ligação sigma, né? E adiciona-se E e NU. Ótimo. Quais são as reações que nós vamos inicialmente trabalhar com vocês? Nós vamos trabalhar espécies, né? Que vão estar interessados nessa
ok, nessa região de densidade, de alta densidade de elétrons. Então, são reações regioespecíficas, tem aquela região específica para acontecer. Então, nós precisamos de uma espécie interessada aqui nesse par de elétrons. Então, ó, primeira que nós vamos trabalhar com vocês são as reações, né, com HX. O que significa HX? Eu tenho um hidrogênio ligado a um halogênio. Então, pode ser HCl, HBr, HI. Não é isso? E vão fazer, né, essa reação de adição, nós vamos chegar nos aletos de alquila. Então, rompi a ligação aqui, ó, um hidrogênio num carbono, o X no outro. Então, eu também posso usar um outro ácido, que é o ácido sulfúrico. Se eu usar o ácido sulfúrico, aqui eu vou obter como produto o sulfato ácido de alquila. Então, rompe essa ligação hidrogênio, oxigênio, hidrogênio de um lado, o oxigênio aqui que vai ficar com a carga, né, negativa, o outro carbono que vai estar faltando elétrons. Se eu fizer a reação com água, aqui, ó, que vocês já me falaram, ó, vou romper essa ligação, vou liberar um hidrogênio de um lado, a hidroxila onde? No outro. Se eu formar um álcool. E eu posso ter XX, ou seja, gás cloro, gás bromo, gás iodo, né? E adicionar um X de um lado, um X do outro. Eu vou obter os dialoalcanos. Então, são essas reações que a gente vai trabalhar inicialmente com vocês. Aqui nós estamos representando equações globais simples. Reagente, reagentes, produtos. Só que tem algo a mais por trás disso, né? Precisa, em muitos casos, ter um outro solvente participando aí, além dos reagentes. Precisa, às vezes, de um catalisador. Precisa, às vezes, de temperatura. E esses detalhes aqui não estão sendo trabalhados. A ideia de formar ou não isômeros, que tipo de isômero que vai se formar, tá bom? Aí nós vamos trabalhar os detalhes agora. Aqui, eu não vou precisar falar com vocês, né? Porque eu acabei de mostrar ainda há pouco, né? As reações que vão acontecer aqui, inicialmente, vão ser através do quê? De uma heterólise com geração de carbocátions. Então, aqui alguns exemplos de carbocátions que se formam, de acordo com a natureza daquela molécula. Vamos lá, vamos começar aqui. Uma adição de HX. Então, uma equação global. Vou começar pela equação global. Vou começar pelo alceno mais simples, que é o eteno, reagindo com HX. Então, vou romper a dupla ligação e vou formar o meu aleto de alquila. Primeira pergunta: tem preferência do hidrogênio ser adicionado a esse carbono ao outro? Vou gerar compostos diferentes se eu adicionar o hidrogênio aqui ou o hidrogênio no outro? Não, né? Não tem possibilidade de formar isômeros aqui para essa situação. Agora vamos mostrar o mecanismo para essa reação. Só para eu conferir. Vocês estão me ouvindo? Sim, Josi. Então tá, obrigada. Vamos aos detalhes de como essas ligações vão se romper. Então, mecanismo. Mecanismo, agora nós podemos colocar setas, né? Além da seta que separa, né, reagente dos produtos, nós vamos ter setas que mostram, né, o movimento dos elétrons. A seta aqui, ó, se vocês observarem, é uma seta dupla, que significa o movimento de um par de elétrons. Então, em reações com mecanismos iônicos, as setas são setas duplas. Se for um mecanismo radicalar, é a meia seta, que significa que eu estou movimentando um único elétron. Tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer? O meu HX e aqui, né, o meu alceno. Então, do choque entre essas várias moléculas, quando você colocar lá no recipiente, né,
fechado, aberto, vai depender das características da sua molécula, né? Se é um gás, como é que você vai fazer isso num sistema aberto e assim por diante? E se é um gás, às vezes você vai precisar colocar um solvente para dissolver um no outro, né? Um reagente no outro. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Ó, quebra da ligação entre X e H. Então, estou movimentando esse par de elétrons em favor do X. Então, ó, essa espécie aqui agora é positiva, a região que tem pares de elétrons, movimento o par de elétrons para formar uma ligação com o hidrogênio. Então, esse par de elétrons se liga no hidrogênio. Ótimo. Gero nesse momento, né, dessa ruptura, eu gero meu X-. E aqui está mostrando todos os elétrons que, né, estão no último nível de energia. E este carbono aqui, após a quebra dessa ligação, ficando o quê? Positivo. É um carbocátion. Se aqui eu tenho hidrogênio, 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 esse é um carbocátion primário. Em seguida, o que vai acontecer? Ó? X- ataca quem? Ataca esse carbocátion. E usa um desses pares de elétrons para formar uma ligação com o carbono. Então, formei aqui, né, o meu haleto de alquila. Se for aqui cloro, cloro etano. Se for bromo, bromo etano. Algum questionamento até agora? Até o momento não, Josi. Então tá bom, obrigada. Vamos lá. Nós vamos continuar trabalhando com HX para mostrar diferentes moléculas e o que diferentes moléculas podem, né, proporcionar em termos de produtos formados, possibilidade de isômeros ou não. Porque vocês viram que na molécula anterior não tem possibilidade de formar o isômero. Ou o hidrogênio está aqui e o X de um lado, ou vice-versa, não tem problema, vai ser o mesmo composto, vai ser, vamos supor, cloro, etano. Ou se eu colocar o cloro aqui, o hidrogênio de lá, vai continuar sendo cloro, etano. Não tem mudança, não tem outra molécula a ser formada. Agora, nós vamos começar a mudar as características do meu alceno para a gente perceber isso. Então, vamos lá, vamos fazer esta reação aqui agora. Mudamos o nosso alceno. Tá? Vamos entender quem é o meu alceno agora nesse momento. Vamos ver se eu tenho alguma coisa dele aqui. Esse é o alceno. Como que a reação vai se processar? Então, tá aqui a dupla ligação. Tá certo? Se eu romper essa ligação, aqui seria melhor se eu tivesse expandido ele um pouquinho, ó. Aqui eu tenho este carbono está ligado a este carbono aqui, não é hidrogênio, tá? Não é uma boa representação que eu tirei do livro, tá bom? Se a gente expandir aqui, então, é esse carbono ligado a esse carbono, e depois ele está ligado a um CH3 e a um hidrogênio, tá? Então, quando eu romper essa, vamos lá, vamos romper essa ligação. Movimento um par de elétrons aqui para se ligar no hidrogênio e está quebrando a ligação XH. Adicionou-se o hidrogênio a este carbono aqui, ó, este carbono. Consequentemente, eu gerei um carbocátion aqui, ó, num carbono, num carbono primário. Mais, X-. Qual que seria a outra possibilidade? A mesma molécula aqui, ó, reagindo com X-. Ó, movimenta o par de elétron para cá, rompe-se essa ligação. Adiciona o hidrogênio a este carbono aqui. E gero aqui um carbocátion secundário. Então, no meio reacional, se o hidrogênio for adicionado a este carbono, eu gero esse carbocátion. Se o hidrogênio for adicionado a este outro átomo de carbono aqui, eu gero um carbocátion secundário. Primeira pergunta, quem é mais estável? O primário ou o secundário? Secundário. Secundário.
Então, vocês concordam que, que no meio reacional a busca é por situações de maior estabilidade? Nós vamos buscar situações onde eu tenho maior estabilidade. Então, qual seria o próximo passo? Adicionar X aqui, adicionar X aqui. Conseguem perceber que vai acontecer a formação de isômeros? Se o meu X ficar aqui, se o meu X for o cloreto, eu vou formar o cloro o quê? 1, 2, 3, cloro propano. Se o meu cloro agora, né, for adicionado aqui, eu vou formar o quê? O 2-cloro-propano. Então, nós estamos formando o quê? Isômeros. Pergunta para vocês. Isômeros constitucionais ou estereisômeros? Quando eu colocar o X aqui e o X aqui, eu vou formar duas moléculas distintas e são isômeros. Mas que tipo de isômero? O que é um estereisômero? Estereisômero é quando se mantém a mesma conectividade entre os átomos. Então, se eu colocar o X aqui, aqui, e aqui eles vão ter a mesma conectividade, quando eu comparar as duas moléculas? Não, um vai estar conectado a um carbono da extremidade, o outro vai estar conectado a um carbono no centro da molécula. Então, as conectividades não são as mesmas. Então, eles são isômeros o quê? Constitucionais e não estereisômeros. Vamos lá. Estou mostrando só o sombreamento de conteúdo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o propeno, que era o que estava aqui anteriormente, mostrado para vocês, né? E vamos colocar aqui, ó, HBr. Então, vamos olhar uma equação global só. Como vocês vão achar as equações globais? Coloquei aqui, ó, expandi a molécula. Essa molécula aqui, ó, que aqui não está tão bonitinha assim, né? Parece que esse hidrogênio está ligado no carbono, mas não é, né? Então, aqui, expandi a molécula. Disse quem é o meu HX? HBr. O que vai acontecer aqui? Quais são as possibilidades de formar produtos? E olhando só a equação global. Eu posso adicionar o hidrogênio a esse carbono ou o hidrogênio ao outro carbono vizinho. Se eu adicionar o hidrogênio aqui, o bromo fica no outro. Se eu adicionar o hidrogênio aqui, o bromo no carbono da extremidade. Então, eu posso formar este produto ou posso formar esse outro produto. São isômeros constitucionais. Pergunta para vocês. Qual o composto que vai formar em maior quantidade? O 2-bromo-propano ou o 1-bromo-propano? Vamos aguardar mais algumas explicações, para vocês ficarem mais seguros. Aqui eu trouxe a mesma equação global, mostrando para vocês aqui como outra representação para ela. Ó, aqui expandiu, dá para enxergar muito bem o que acontece. Aqui já está o quê? Ocultos carbonos e hidrogênios. E aqui, ó, esse produto formado, né? O 2-bromo-propano ou 1-bromo-propano. Só para vocês já irem acostumando com essa forma de representar a molécula. Só para ver se está tudo bem. Vocês me ouvem? Sim, professor. Sim, então tá bom. Então, agora eu quero pensar aqui, ó. Vamos entender o mecanismo desta reação para a gente poder dizer
se é este ou se é o outro, o composto majoritário, ou que vai formar em maior quantidade. Tá? Então, vamos lá. Ó, está aqui, né, o meu propeno reagindo com HBr por dois caminhos aqui, ó. Duas propostas. A primeira, o que aconteceu aqui? Ó, observe aqui, ó. Esse hidrogênio foi adicionado, né, a este carbono. Como que a gente estava enxergando esse carbono? Ele estava ligado num CH3, num hidrogênio e outro carbono. Aí ele aqui agora, ó, está ligado num CH3 e dois átomos de hidrogênio, sendo que um hidrogênio veio do o quê? Do ácido bromídrico. Qual que é o intermediário que vai se formar quando o hidrogênio for adicionado aqui? Vai formar esse intermediário com um carbocátion, o quê? Primário. Logo em seguida, o brometo se liga aqui, ó, ele tem pares de elétrons, né, para formar uma ligação com o carbocátion. Eu vou formar o bromo-propano. Então, no meio reacional está formando o bromo-propano. E aqui, eu adiciono o hidrogênio a este carbono aqui da extremidade, formo um carbocátion secundário, logo em seguida, né, adiciono o íon brometo e formo o 2-bromopropano. E aqui já está a resposta que eu, né, da pergunta que eu fiz a vocês, ó. Esse forma-se pouco. Esse é o meu produto principal ou majoritário. Então, no meio reacional, eu vou ter esses dois. Tá? Agora, como que vocês justificariam? Por que essa espécie aqui se forma mais do que a outra? Ô, Josi, seria porque ela é mais estável? Seria isso? Porque ela vem, né, ó, ela é formada a partir de um intermediário aqui, ó, o intermediário que dá origem a esse produto, ele é mais estável do que o intermediário que dá origem a este outro produto. E ele é mais estável porque ele é um carbocátion o quê? Secundário. Esse aqui é um carbocátion o quê? Primário. Então, esse é o olhar que vocês vão fazer, ó. Olhei para o mecanismo. O intermediário que se formou é primário e o outro possibilidade é ele ser secundário. Então, é claro que o meu composto majoritário vem da situação de maior estabilidade. Tá bom? Então, esse é o olhar. Agora, existe uma regra que foi criada. A regra, né? Regra de Markovnikov. O que diz a regra? A regra diz que para essa reação e para demais reações, né? O hidrogênio, ele é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, o que é isso? A regra foi criada. Quem foi fazendo as primeiras sínteses observava que o hidrogênio, né? Preferencialmente, de acordo com o produto que estava sendo formado, eles observavam que o hidrogênio era adicionado preferencialmente ao carbono mais hidrogenado, que era a situação onde gerava o produto que tinha o quê? Em maior quantidade. Então, criou-se a regra. O que é o carbono mais hidrogenado? Vamos entender bem isso. Esse aqui, ó, eu preciso olhar somente os carbonos que estão envolvidos na dupla. Não preciso olhar vizinhança, não. Então, ó, esse carbono ele está ligado a 2 hidrogênios. Esse outro carbono está ligado a um hidrogênio e a um carbono. Quem é o mais hidrogenado? Aquele que tem mais hidrogênios. Então, esse é o carbono mais hidrogenado. Então, adicionar o hidrogênio aqui me faz chegar no composto majoritário. Mas o que vai justificar a regra? É porque quando você colocar o hidrogênio aqui, você vai gerar o carbocátion o quê? Mais estável. Se você adicionar o hidrogênio ao carbono menos hidrogenado, você vai gerar o carbocátion menos o quê? Estável.
Ficou claro, pessoal? Sim, ficou assim. Então tá. Então, se a molécula é simétrica, não tem jeito da gente falar disso aqui. Mas se a molécula não é simétrica aqui, né? Eu vou olhar. Tem um carbono mais hidrogenado que o outro? Então é ali que vai acontecer, né? Opa, vou cumprir a regra, vou seguir a regra, e a regra me leva a situações de maior estabilidade. Então vamos lá, vamos evoluir um pouquinho mais. Partimos, como eu disse, né? De uma molécula simétrica, que era o eteno. Então, aqui não é o eteno, né? Partimos do eteno. Então, não tinha isômero, tranquilo. Agora, no meu propeno, já preciso preocupar com os isômeros e saber quem vai se formar em maior quantidade. Aí, vamos aproveitar esse momento aqui. Vamos supor que essa reação química aqui, né, seja para obter, né, você está fazendo ela lá no laboratório, que é obter, né, esse composto que tem a bromo, né, um haleto que tenha na sua estrutura um bromo a partir dessa reação. Que seja para você usar como intermediário de uma outra reação, para obter um medicamento, que seja. Você está precisando obter esse composto. E para a segunda etapa do seu processo, você quer trabalhar somente com o 2-bromopropano. Pergunta: é fácil separar esses dois isômeros? É possível separar, vou melhorar a pergunta, é possível separar esses dois isômeros pelas técnicas simples que a gente tem de separação de misturas? Acredito que não. Eles são estereoisômeros, são isômeros constitucionais. Olha, conectividade aqui é diferente da conectividade aqui. Eles são isômeros constitucionais. Em sendo isômeros constitucionais aqui, eles não, claro, não são estereoisômeros, não são enantiômeros. Consequentemente, eles têm temperatura de ebulição distintas, solubilidades distintas, e aí você consegue separar com o quê? Com mais facilidade do que se fosse o quê? Um par de enantiômeros. Tá bom? Eu tenho que ir trazendo essas provocações para vocês. Porque se você sintetizou isso aqui, você quer somente essa molécula, essa outra vai estar aqui. A não ser que ela não vai prejudicar em nada, ou que a quantidade que se formou que seja muito pouca. Tá bom? Depois eu peço que vocês assistam aquele filme da síntese da aspirina até o fim, para vocês verem. Ele sintetiza a aspirina, ele purifica os produtos que são formados, como ele purifica, que técnica que ele está usando para separar a mistura. É bom dar uma olhadinha no filme todo, que é esse tipo de pergunta que eu estou fazendo para vocês aqui. Como que eu faço para separar? Eu posso explorar diferentes temperaturas de ebulição, diferentes solubilidades, e assim por diante. Vamos lá, mais um passo aqui. Vamos agora, não coloquei a equação global, mas vamos fazer mais um mecanismo de reação aqui. Ó, o meu alceno reagindo com HBr do mesmo jeito. O mecanismo de reação, ó, movimenta o par de elétron para cá, rompe-se a ligação hidrogênio-bromo. Onde que o hidrogênio vai ser adicionado? Ao carbono mais hidrogenado, que é este. Então, aqui, ó, hidrogênio aqui. Gera um carbocátion, fala para mim aqui. Esse carbocátion é, em termos de classificação, primário, secundário ou terciário? Terciário? Terciário. Então, tá vendo? Cumprir a regra, adicionando o hidrogênio ao carbono mais hidrogenado, porque ele tem 2 hidrogênios, esse aqui não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Então, esse é o mais hidrogenado. Hidrogênio aqui,
brometo no carbocátion terciário. Produto principal. Aqui, opa, mostrando de novo, ó, hidrogênio sendo adicionado ao carbono menos hidrogenado, carbocátion primário, o meu outro produto sendo formado. E aí um X aqui, né? Ou seja, vai formar uma quantidade muito pequena. Um carbocátion terciário é bem mais estável que um carbocátion primário. Agora vamos aqui, vamos explorar um pouquinho mais. Estão fazendo reação do mesmo jeito, com HBr, mas vamos explorar o máximo agora de informações. Eu mudei o alceno, eu quero que vocês percebam aqui, ó, que nós mudamos esse alceno aqui, ó. Nós estamos variando os alcenos. Esse alceno aqui, ó, 1, 2, 3, com uma ramificação no carbono de número 2. Então, é 2-metil-propeno. O outro era só o propeno. E a gente já observou a formação de isômeros. Aqui também de isômeros constitucionais. Agora vamos lá, vamos mudar um pouquinho. Ó. Olha, o que está acontecendo agora com o meu alceno? Aqui está o meu alceno. Então, ele tem uma dupla ligação carbono-carbono. Tá certo? Esse carbono aqui está ligado a mais o quê? Carbonos hidrogênios e carbonos hidrogênios. Então, ele é 1, 2, 3, 4, né? Então, ele é o quê? Buteno. Então, esse aqui é o buteno agora. Buteno reagindo aqui com HX, que pode ser, né, o meu HBr. Então, vamos lá. Rompeu-se a ligação aqui, ó, dupla ligação, ligamos o hidrogênio ao carbono mais hidrogenado. Tá aqui, ó. Vou mostrar um intermediário que se formou. E agora nós vamos dar um destaque aqui para esse carbocátion que se forma, ó. Então, esse hidrogênio aqui, aqui, ó, bem azulzinho, para chamar a atenção. Vou ficar com uma carga positiva no carbono vizinho aqui que estava formando a dupla. Um carbocátion secundário, tá aqui. Carga positiva. E agora nós vamos explorar, né, a representação espacial dele, ó, que é trigonal planar. Tá? Um carbocátion plano e trigonal. E olha aqui um detalhe. Aquiral. Está dizendo que é aquiral por enquanto. Mas ele pode gerar um produto que tenha, né, o quê? Quiralidade. Então, olha, esse carbono, vamos revisitar lá, ó, os conteúdos da aula passada. Para ser um carbono, né, quiral, ele precisa estar ligado a ter o quê? 4 ligantes distintos. Por enquanto, ele só tem 1, 2, 3. Mas quando X-, que no caso é o brometo, né, for adicionado ou formar uma ligação com esse carbono, aí ele vai ter 4 ligantes distintos. Vocês estão visualizando isso? Sim, sim. Isso. Agora, quando esse carbocátion se forma, e a gente está enxergando essa molécula no espaço, aí ele coloca aqui, ó, cunha tracejada, cunha completa, traço. Então, ó, o íon cloreto pode atacar o carbocátion por uma face da molécula ou pela outra face da molécula. E aí nós vamos ter o quê? Os isômeros. O isômero aqui, ó, o meu aleto, né, do butano, ou o 2, se o meu X aqui for bromo, 2-bromo-butano, mais do que 2-bromo-butano, S, aquela configuração absoluta, S. E se o ataque for aqui, ó, por essa outra face que está chamando de B, eu vou chegar no R2-bromo-butano. E aqui existe um composto que está sendo formado em uma proporção maior do que o outro? S e R? Tem preferência de ele atacar essa face ou a outra face?
Não. Ó, 50% de S. 50% do meu isômero R. Tá bom? Aqui dá pra gente perceber, ó, que essa molécula tem um centro de quiralidade, ó. Etila, metila, hidrogênio e bromo. Metila, bromo, etila, hidrogênio. Só que um é o S e o outro é o R. 50% de um, 50% do outro, né? Um par de enantiômeros, um é R, outro é S. Qual que é o nome para essa mistura aqui? Que se formou? Onde eu tenho 50% de um enantiômero, 50% do outro. Qual que é o nome? Mistura racêmica ou rancemato. Aí eu aproveito e faço a pergunta para vocês. No final, se você está interessado somente no enantiômero R, ou seja, no R2-bromobutano, é fácil separar ele do S. Ó, essas duas espécies aqui têm o mesmo ponto de fusão, a mesma solubilidade, o mesmo ponto de ebulição. Opa, difícil separar esses dois. Né? Num laboratório, você já vai ter um trabalho muito grande. Numa escala industrial, separar esses dois pode tornar o seu processo o quê? Mais oneroso, cada vez mais caro. Então, se você percebe que o destino que você quer dar, ou seja, a aplicação que você quer dar para o produto formado aqui, né, é o R. E é difícil separar. Será que vale a pena deixar os dois juntos? Quando não deve deixar os dois juntos? Para comercializar esse produto. Vamos supor que esse aqui seja um medicamento. E você quer usar só esse isômero. Esse aqui tem a atividade que você deseja. Esse outro não tem a atividade. Porque lembra, a enzima vai reconhecer a diferença entre os dois. Vai metabolizar de maneira diferente. Se não causar mal nenhum, de repente vale a pena, pensando em questões econômicas, deixar os dois juntos nesse medicamento. Mas se houver danos, né, se tiver um efeito colateral aqui, vindo do isômero S, que você não estava desejando inicialmente, precisamos cuidar. Pergunta, estão acompanhando os meus raciocínios, pessoal? Tem dúvidas, né? Estou sentindo pelo silêncio, ou esse silêncio que já não estão me ouvindo? Sim, professora, estamos ouvindo. Então tá bom. Depois precisamos fazer mais exercício para a gente ir, né? Vamos dizer, construindo esse conhecimento a partir do momento que a gente exercita e percebe dúvidas. Então, a gente estava com uma molécula que não gerava isômero. Agora já começou a gerar isômeros constitucionais e é nesse caso, o quê? Estereoisômeros. Então, a gente já está sombreando o conteúdo. Então, a gente já veio lá, né, trazendo para cá, nesse momento, conceitos de o quê? De estereoquímica. Tá? Para trabalhar o quê? Reações de adição em alcenos. Agora aqui, dá uma olhadinha nessa equação global. Estou reagindo o propeno com HBr e eu vou dizer para vocês que esse é o composto majoritário.
Ou seja, estou adicionando o hidrogênio a este átomo de carbono e o bromo ao carbono, o quê? Mais hidrogenado. Eu estou dizendo que esse é o composto majoritário. Pergunta, estou respeitando a regra de Markovnikov? A regra diz que o hidrogênio deve ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Esse carbono tem 2 hidrogênios, esse só tem um hidrogênio ligado a ele. O outro é CH3. Então, não estou respeitando a regra quando eu ilustro esta equação global dizendo que esse é o composto majoritário. Então, essa é uma reação que está acontecendo contra a regra, ou seja, anti-Markovnikov. Como que a gente pode justificar que isso está acontecendo? Né? O hidrogênio é adicionado ao carbono menos hidrogenado, ou seja, anti-Markovnikov. Isso vai acontecer quando estivermos na presença disso aqui, ó. Algo diferente apareceu na ilustração. Apareceu um peróxido. O peróxido aqui no meio reacional vai fazer com que o mecanismo da reação não seja um mecanismo iônico, e sim um mecanismo radicalar. Em sendo um mecanismo radicalar, depois a gente vai mostrar isso em outro momento para vocês. A primeira espécie que vai ser adicionada ao seno vai ser o bromo. Por isso, o bromo é adicionado ao carbono mais hidrogenado. E o hidrogênio é o menos hidrogenado. Porque a gente mudou o quê? O mecanismo de reação. Não é um mecanismo iônico. No mecanismo iônico, hidrogênio é adicionado primeiro à molécula e ao carbono mais hidrogenado. Agora, radicalar, bromo vai ser adicionado primeiro e ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Vamos lá, mais um esforcinho aí de vocês. Vamos mostrar mais uma variação que pode acontecer, né, durante as reações. E volto a falar, estamos focados no HBr. Tudo isso que eu estou explicando para vocês vale se a reação estivesse acontecendo com a água. Também, tá? No que diz respeito à natureza do alceno, na geração de carbocátions. Se é o carbocátio primário, se é o secundário e assim por diante. Então, vamos lá. Esse é o alceno, 1, 2, 3, 4, 3-metil-butano, tá certo? Reagindo com HBr. Então, vamos pensar o seguinte, nós vamos trabalhar no mecanismo, mas vamos olhar aqui inicialmente. Qual seria o produto imediato para a gente enxergar? Ó, hidrogênio sendo adicionado ao carbono mais hidrogenado. Brometo ao carbono, né, vizinho e o menos hidrogenado. Tá bom? Consegue visualizar um hidrogênio aqui e um BR aqui? Agora, observa o produto que se forma aqui no final. Esse produto é o que eu estou propondo aqui no início para vocês? Ó, se eu colocar um hidrogênio aqui e um bromo nesse carbono vizinho, é essa ilustração que nós estamos enxergando aqui? Ó, o hidrogênio está aqui, eu concordo. Mas o bromo deveria estar onde? Neste carbono vizinho, não é? Por que o bromo não está nesse carbono vizinho aqui? E eu não estou formando, né, o 2-bromo 3-metil-propano. E sim ao contrário, ao contrário não, e sim um outro produto que eu estou observando. Eu estou observando, ó, o 3-bromo 3-metil-butano.
Como que a gente vai justificar que esse composto é o majoritário? Com o bromo nessa posição e não o bromo nesse outro carbono vizinho aqui. Vamos lá. Vamos justificar isso a partir do mecanismo. Então, primeiro, vou iniciar o processo. Hidrogênio sendo adicionado ao carbono mais hidrogenado. Aqui embaixo, ó. Esse hidrogênio adicionado aqui. Perfeito. Da quebra dessa ligação, eu gero o íon brometo. Qual seria o próximo passo? Brometo, se ligando num carbocátion secundário. E aí o bromo estaria nessa posição. Mas algo aconteceu. Aconteceu um rearranjo para o meu carbocátion. E baseado em que esse carbocátion vai se rearranjar? Olha, vizinho a esse carbono, né, que é um carbono secundário, eu tenho átomos de quê aqui, ó? Átomos de hidrogênio. Se esse hidrogênio aqui, ó, romper a ligação entre carbono e hidrogênio, sai daqui, né, ó, quebra essa ligação e o hidrogênio migra para o carbono vizinho aqui, ó, para o meu carbocátion secundário, ó, quebrei e trouxe ele para cá. Então, ele está aqui, ó, agora, representado por esse hidrogênio. Então, rompeu-se essa ligação. Fala para mim, esse carbocátion que se formou aqui é um carbocátion o quê? Em termos de classificação para o carbono. Primário, secundário ou terciário? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Tá bom. Então, esse é um carbocátion terciário. Esse é um carbocátion secundário. Então, se você fizer um rearranjo aqui, ó, você consegue, o quê? Um carbocátion mais estável do que esse. Então, ele ficou mais estável? Ótimo. Agora, o íon brometo se liga aqui, ó, num carbocátion terciário e não num carbocátion secundário. Então, o produto final que você tem é este, com o carbono na posição, né, aqui, ó. Agora, teríamos que enumerar de outra maneira a cadeia, né? Mas certo é enumerar aqui, ó. 1, 2. Então, vai ficar 2 bromo, não é isso? 2 metil, butano. Esse é o meu composto majoritário. O que justifica a existência dele é o rearranjo que aconteceu aqui, ó, num carbocátion secundário que passou, após o rearranjo, ser um terciário. Questionamentos? Todo mundo no silêncio. Muitas informações. Então, vamos continuar. Esperar vocês raciocinando aos poucos aí. Então, a gente já viu regra de Markovnikov. Agora vimos rearranjo para o nosso carbocátion. Vimos que pode formar isômeros constitucionais ou estereisômeros, vai depender da natureza do meu carbocátion. A natureza do carbocátion, ela é essencial aqui, né? E por último, agora, último esforço aqui, antes da gente encerrar a aula, que a gente não vai deixar a reação de álcool para a semana que vem. Tá? Observa comigo aqui, eu tenho esse alceno, a dupla ligação está aqui, reagindo com HCl. Mudou um pouquinho agora. E ao final, eu tenho 2 produtos a serem formados. Ó, este produto, que ele está chamando de produto principal, ou seja, rompeu-se essa ligação e o cloro está neste carbono. Ele é o produto principal. E o produto minoritário é o quê? Aquele onde o átomo de cloro ficou nesse outro carbono vizinho.
Então, estamos reagindo êxito, formando esses dois produtos. Agora, vamos tentar justificar por que esse é o produto principal. Então, para isso, nós vamos mostrar o mecanismo acontecendo aqui e o mecanismo acontecendo aqui. Vamos lá. Tentem responder. Inicialmente, eu vou adicionar o hidrogênio. Ele que começa. O meu mecanismo é iônico. Existe preferência em adicionar o hidrogênio a este carbono ou a esse outro, pensando na regra de Markovnikov? Ou melhor, existe um hidrogênio que está mais hidrogenado que o outro? Ó, esse hidrogênio, esse carbono aqui está ligado a um hidrogênio e um CH3. Esse carbono está ligado a um hidrogênio e um anel aromático. Um está mais hidrogenado que o outro? Não, né? Todos os dois têm a mesma quantidade de hidrogênio. Então, vamos seguir esse caminho aqui, ó. Vamos adicionar o hidrogênio do ácido a este carbono. Quando eu fizer isso, ó, né? Ele vai estar aqui, ó, não pelo contrário, né? Ele adicionou aqui, ó. Desculpe. Adicionou a esse carbono. Hidrogênio sendo adicionado a esse carbono. Eu gero, né? Ó, então esse aqui, ó, tem um traço aqui representando uma ligação simples, está muito fraquinho, né? Então, esse hidrogênio está aqui agora. Gerou-se um carbocátion secundário. Logo em seguida, né, o íon cloreto se liga no meu carbocátion secundário. Tenho esse meu produto, que é o minoritário. E aqui adicionei o hidrogênio a esse átomo de carbono, aqui representado o hidrogênio aqui. Gerei um carbocátion secundário. Olha, todos os dois são secundários, Josi. Sim, todos os dois são secundários. Mas está dizendo que esse aqui, né, é o que vai gerar o composto majoritário. Então, ele tem algo diferente. Ele tem uma estabilidade maior do que esse outro, fruto do quê? Da ressonância. Lembra? Estruturas de ressonância. Tinha até uma questão na prova. Propõe a estrutura de ressonância, acho que era do fenol, não lembro mais. Então, estrutura de ressonância. Importante aqui para a gente justificar qual carbocátion é mais estável que o outro. Então, esse aqui secundário, ele pode, né, a gente pode criar, né, representar estruturas de ressonância para ele. Fruto do quê? Do deslocamento de elétrons do quê? Do anel aromático. Então, ó, pode vir para cá, ó, deslocar elétrons frutos dessas duplas ligações. E isso dá o quê? Maior estabilidade para o meu carbocátion secundário. Se ele é mais estável que esse, então é claro que o composto majoritário vai ser gerado a partir da espécie mais estável. Então, logo em seguida, entra-se o íon brometo aqui, tem o meu produto principal. Questionamentos? Então, rapidamente, ó. O principal é observar a estabilidade do carbocátion. Então, carbocátion, né? Ele pode se estabilizar, pensando se ele é primário, secundário ou terciário, ou o próprio carbocátion metila. Ele pode ter uma estabilização vinda, né? Da possibilidade de ter uma estrutura de ressonância, que é essa situação. Ele pode se estabilizar mais ou menos de acordo com o quê? A possibilidade de ter rearranjos, e rearranjos que formem espécies mais estáveis. Tá? Então, aqui eu tinha um carbocato secundário, depois do rearranjo, ele ficou terciário. Então, esse rearranjo favorece a estabilização. O que mais que a gente precisa levar em conta hoje? Opa, passei demais. Aquilo ali já falei, né? Que são os carbocátions.
Observar se a molécula é ou não simétrica, aqui não tem preferência, né? Aqui a gente não vai formar isômeros. Podemos formar isômeros e observar o carbocátion. Precisamos pensar também, né, na regra de Markovnikov. E também pode acontecer uma reação que não seja favorecida pela regra, que é a situação onde aparece, né, a presença do peróxido, de um peróxido, porque aí vai ser anti-Markovnikov. Vou encerrar aqui e vou deixar, né, aberto as perguntas, questionamentos, angústias, o que vocês quiserem compartilhar comigo. Então, primeiro passo, encerrar a gravação.